Aí fomos visitar empresas lá, né, ver que elas sobre a administração participativa que o Peter Drucker e o Demi implantaram no Japão no pós-guerra e que foi muito bem aceito pelos orientais. Aí, numa das palestras com um guru japonês, tradução simultânea japonês e português numa das empresas, ele falou assim, erros são tesouros. E na hora eu pensei assim, puta, mas então tô rico, sabe? Porque o que eu mais tenho lá é erro. Erro pra caramba. Eu achei engraçado, sabe? Porque realmente nós aprendemos com os nossos erros, sabe? E aprender com os nossos erros é ser inteligente. Aprender com os erros dos outros, bom, aí é ser sábio, né? Uhum. Aí na volta do Japão, porque a administração participativa, onde quem está mais perto do trabalho é que mais entende dele. E muitos são mais inteligentes do que poucos, sabe? Sim. Aí na volta do Japão eu voltei empolgado com aquilo, sabe? Peter Drucker, sabe? E voltei e pus uma pedra em cima do acelerador, sabe? Um paralelepípedo, é por aqui. Aí peguei também um consultor na área de RH, e um cara simples, mas muito bom, e ele falou assim, Cláudio, põe no papel os valores da empresa, sabe? Aquilo que você realmente acredita que é, e pá. E eu estava, acho que inspirado naquela tarde, em meia hora fiz os 10 mandamentos. Que legal. Criado na Igreja Católica, né? Os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais. Você criou você criou os 7 pecados e os 10 sim, mandamentos? sim, em meia hora. Legal, bicho. Meia hora aquilo, sabe? legal. Estava inspirado na hora. E... Puta, legal o jeito de escrever. Eu vou copiar essa ideia. Com todo respeito. Né? Mas... Não, e aquilo tem por toda a empresa, não, sabe? É legal você colocar os 7 pecados capitais. Cara, que é o que nós não aceitamos. Então, mas é mais importante o que não aceita do que o aceita, né? O aceitável todo mundo ainda vai, mas o que não aceita é tipo pôr o guardrail. Daqui você não passa. Daqui você não passa. E aí... Tava inspirado. Estava inspirado a fazer aquilo, né? E aí, e são valores muito fortes, sabe? Que nem o terceiro, desobedecer para fazer o melhor. Para aquela época, Exatamente. me achavam de louco, sabe? Porque hoje tá meio hypado esse jeito de falar tá sobre na moda, gestão. né? Não, Mas, cara, você foi inovador. Quando você pega 88, ainda o chefe batia no funcionário. Sabe, na época anos 60, sim. que era... Os rebeldes, sabe, são bem-vindos, sabe? Que eles se perguntem por que não, sabe? Olha isso, cara. E porque não é na Pormade não é para fazer o que a Pormade pede, sim o que o colaborador acha que deve ser feito, sabe? Olha. Porque uma empresa de sucesso, ela funciona como um organismo vivo, descentralizada. Sabe? Dá um exemplo assim, uma floresta nativa, sabe? Ninguém controla, funciona sozinha. O ecossistema se regula por si próprio. O nosso corpo também não espera ordens do cérebro para mandar um coagulante quando cortamos o dedo. É automático, sabe? Qualquer controle centralizado que exista na natureza só é possível exatamente por conta de redes complexas de controles locais. A Toyota é um exemplo da incorporação da essência dos sistemas vivos. Eu posso dizer que a Pormade também, porque todos no piso de fábrica são estrategistas, capazes de tomarem decisões sem tantos memorandos ou reuniões, sabe? Teve até um caso uma vez, que um cliente ligou brau para a Pormade. Tá bombando. Já tá fritando. Queria falar com o dono, sabe? E a telefonista, na época, a Maria, faz uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, viu que o que o cliente queria, ela tinha condições de resolver. E ela falou para o cliente, olha, eu sou dona aqui também, eu sou uma pequena acionista. E resolveu o problema, sabe? Olha isso. Envolver os colaboradores... Cabeça de dono, é que a gente não traz isso, né? Mas essa é a cabeça de dono. Envolver os colaboradores na tomada de decisões gera um clima rico, energia, entusiasmo e ainda inspira a criatividade na busca por soluções. Caraca, bicho. E pior que é isso, se a gente parar para analisar tudo, 100% da criação do homem que se inspirou em como a natureza resolveu aquele problema, deu certo. E quando a gente fala de energia, você vê a energia dele falando, empolgação, né? Isso encanta. Encanta de fato. E digamos que não deu certo, né? Sim. Desobedeceu e não deu certo. O quarto valor é inovar, é errar, é se borrar sem perder as esperanças. Só não erra quem não faz, sabe?
E é melhor tomar 20 decisões certas e 5 erradas do que apenas 5 certas, o que vale é o saldo. E é claro que tem muitos erros que não são de inovações, mas quando mostrado, discutidos e evidenciados, se tornam tesouros, que é aquilo que o guru falou lá, né? Erros são tesouros quando mostrados, discutidos e evidenciados. E quando alguém erra, geralmente a pessoa fica com vontade, né, de jogar mas torcer um pouquinho, né? Cuidado. Tem uma frase de Peter Drucker, por exemplo, que ele diz assim: punir por falhas é apenas uma forma de alimentar a mediocridade. Jack Welch, também considerado o melhor executivo do século XX lá, punir por erros é uma forma de que ninguém mais ouse. Sabe? Caramba, eu queria estar com um caderninho agora, ainda bem que tá gravado para eu poder assistir. Porque isso é uma aula, imagina condensar tudo isso daí. Agora, como que é a aplicação disso no dia a dia? Essa eu acho que é a dificuldade. É que assim, hoje a tua cultura está muito bem estabelecida. Não. Hoje é interessante que quando uma cultura leva no mínimo 5 a 10 anos. Então, hoje, na verdade, o que a gente já vê é a colheita de um plantio lá atrás. É Sim. isso. Vamos lá para trás. Eu queria ir lá como para que trás. foi quando você falou assim, vamos começar a colocar essa cultura numa empresa que não pensava assim? Numa sociedade muito egoísta, numa sociedade muito... Porque é um insight para trazer para quem quer falar, cara, eu quero que minha empresa haja desse jeito. Como que foi o começo? Porque hoje, quando você fala isso, Claudio, as pessoas já ouviram isso umas 60 vezes de você só nesse mês. Então já tá carimbado na cabeça da pessoa. Só que a primeira vez... tá bom. A primeira vez que eu errar, ele vai me cortar. Sabe? Aí, como que é o começo da introdução dessa cultura? Bom, tem duas coisas para contar aí. Uma com os sócios, me achavam louco, né? E aí eu tive que ir comprando a parte deles, né? E hoje eu tô sozinho, então. Caramba. Hoje isso aí funciona no pau. Sim. Mas tá certo, não concorda, tchau. Eu vou comprar. É isso. Não, isso não foi fácil. Crise para mim é comprar ações. Isso não é fácil. Caramba. Mas... Teve muito problema com a sociedade, Claudio? Muito problema com a sociedade? Não, todos saíram assim contentes, sabe? Bacana. Fui sempre comprando, né? Mas não é fácil isso, sabe? Sim. Porque você tem que... Eu tinha 9% só da sociedade. 9% da sociedade. Então, mas foi ao longo do tempo, né? E quanto aos colaboradores, né? Quando eu pus a coisa funcionar, também começaram a aprontar, sabe? Tipo, para desobedecer e tal. Aí eu reuni a turma numa sala, sabe? Fizemos o grupo, chamado Grupo dos 60. E aí eu disse, olha, vocês querem voltar ao que era? Não gostaram dessa atitude, né? Que bacana que é, não gostaram? Aí os que, aquela parte menor que entenderam, sabe? Queriam matar os caras, sabe? Sim. E aí começou a alinhar aos poucos e tal. E é interessante que hoje, quando alguém, digamos, sempre está entrando gente, né? Na formada, em questão assim de 3 dias, uma semana... Parece que você contamina com essa cultura, sabe? A cultura já está forte. Eu não sei se a cultura suga. Não sei se é porque ele vê que todo mundo, né... É que eu falo que o ser humano é um ser de manada. Então a gente sempre segue o fluxo, é automático. Isso daqui a gente vai seguindo, a gente tá sempre seguindo alguém, a gente tá sempre seguindo. A cultura já sendo forte, a pessoa inspira. Então quando você tem uma cultura muito forte, você cria uma direção. E aí você tem um líder muito forte, ou seja, tem o Cláudio lá muito forte, com os princípios, os valores muito condensados e já por uma década validados, por mais de décadas validados, não tem como essa galera não te seguir. E aí, seguindo, entendendo qual que é o fluxo, cria-se um movimento. E o movimento eu tenho que entrar nesse movimento aqui. Senão eu tô fora. Não é isso. Senão a galera vai e eu fico. Exato. Então é manada mesmo. Então vamos seguindo o não, fluxo. E quando a pessoa também não se encaixa, a gente antigamente dizia, manda embora, sabe? Não mandamos ninguém embora. E também não desligamos. Nós dizemos assim, salvamos a pessoa. Porque se ela ficar conosco, ela não vai crescer. Nós vamos perder um pouquinho de dinheiro, a empresa, mas ela vai perder a vida dela. É importante que aquele que trabalha numa empresa, ele... Sabe? Caramba. E pior que, parece... Olha como você transforma até o ritual de demissão. Exato, porque no final das contas, por mais romântico que possa parecer, é real. Por mais romântico que possa parecer.
Porque você parar para analisar, o que a empresa está perdendo com uma demissão? Nada. É só mais uma demissão. Mas para a pessoa, a gente está salvando a vida dela. Porque às vezes ela não teria atitude para trocar e ficaria lá 3, 4 anos da vida dela. Que se ela viver 90, estamos falando um percentual relevante na vida da pessoa. É isso.